que eu estou fazendo em relação a isso? Isso desperta no meu coração urgência, ao perceber que algumas pessoas não vão. Existe inferno. O quanto eu me preocupo com isso ao ponto de mover a minha vida para que ela seja de fato uma declaração de alguém que está indo para o céu. Se eu acredito que Deus é quem decide essas coisas, será que eu me submeto a Ele como um soberano e justo juiz? As dúvidas que eu tenho fazem com que eu deixe esse tema de lado? Pode passar, David. O que a gente tem se baseado para responder essas perguntas que a gente acabou de fazer? São respostas importantes demais para a gente deixar o acaso. Via de regra, a gente deixa a nossa emoção decidir. Via de regra, quando a gente pensa nessas coisas, a gente, apesar de estar falando sobre o destino eterno nosso e das pessoas, a gente vai deixando de lado. Pode passar, David. Preste atenção nessa afirmação, nessa pergunta. Soa mal hoje? O que você acha? Soa mal hoje em dia dizer que Deus pune não cristãos e mostra a sua misericórdia aos cristãos? Você acha que soa mal? Fica bonito para Deus? Fala assim, Deus vai fazer todo mundo queimar. Todo mundo que não está na igreja, vamos resumir ao máximo essa questão, não é só isso, mas vamos resumir para a gente pensar. Soa mal dizer isso sobre Deus? Quem não está na igreja, Deus vai passar régua. Que Deus mau, que Deus malvado é esse? Que mata pessoas, que manda pessoas para o inferno. Deus não é bom? Que história é essa? Que Ele vai mandar a gente para queimar eternamente? A verdade é que muitos têm se esforçado para apagar ou ignorar o inferno, deixar ele de lado. Fingir que essa não é uma realidade tão urgente. Por exemplo, qual foi a última vez que você ouviu falar sobre o inferno? Cada vez mais, quando a gente pensa em igreja, é um discurso que fica de lado, porque não é popular. Se eu botasse ali na porta, e a gente botou na página, olha, vamos falar sobre inferno hoje. Você acha que vai atrair gente? Pessoal, estou fora, hoje é que eu não venho. Hoje é que eu não apareço na igreja. O pastor vai ficar lá falando sobre inferno. Não quero saber disso. Olha só que interessante. Pode passar, Deus. Eu gostaria de, como a maioria das pessoas, acreditar num Deus que salva todos. Mas a pergunta é se eu estou pronto para encarar a verdade sobre isso. Por que eu estou botando essa questão da verdade em questão? Mais uma vez eu quero te levar a pensar. Talvez a verdade, a realidade do inferno, seja para todos nós uma verdade sólida. Mas se a gente olhar para a sociedade, não é. Se a gente for encarar, e hoje muitas pessoas que estão na igreja já colocam em dúvida, será? A gente fala assim, o inferno é aqui, não é? O inferno é aqui, isso aqui que é o inferno. E aí, em consequência disso, a gente chega até a colocar em xeque a verdade do céu. A grande questão é que a verdade não é definida pela minha vontade. Ainda mais tratando de algo tão forte. É tratar levianamente questões muito sérias. Por isso, se existe de fato um inferno, eu não posso ignorar nem você, nem deixar esse assunto escondido. Isso precisa nos transformar, isso precisa me mover. Você gostaria de acreditar num Deus que salva todo mundo? Talvez esse acabe sendo um discurso que vai tomando espaço. Deus vai salvar todo mundo. Só para você ter uma ideia, Orígenes, que viveu de 185 a 254 depois de Cristo, ele foi o primeiro a trabalhar essa ideia, a gente chama de universalismo. O que é universalismo? É acreditar que todo mundo vai ser salvo. E se você for parar para pensar um pouquinho só,
essa verdade tem encontrado espaço nos nossos corações. Porque hoje é politicamente incorreto falar sobre o inferno. Mas é o que a Bíblia fala, que todo mundo vai ser salvo? Não é. A Bíblia não fala sobre isso. Ela fala que há diferença. Pode passar, Deus. A Bíblia aponta para um contraste claro entre o destino final dos que creem e dos que não creem. Pode passar. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 9. Na verdade, eu acho que é a segunda. Diz assim, ó, olha o que está dizendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Paulo está falando para o pessoal da igreja, olha, tem um mundo que está causando mal a você, que está levando pessoas à morte, e ele está escrevendo para a igreja, olha, é justo. Essas pessoas que causam tribulação, causam mal, elas vão receber o mal. E é justo também dar alívio a vocês, é justo da parte de Deus. Vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Olha a ideia do fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha que Paulo já fez uma gradação. Os que não conhecem, os que não obedecem. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor, da majestade do seu poder. Pode passar. Apocalipse 20, versos 11 a 15. Depois vi um grande trono branco, aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Pode passar. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Pode passar. Por que eu estou lendo esses textos? Porque a nossa percepção sobre o que vai acontecer no final acaba sendo vaga demais. E isso vai imprimir, isso vai decidir a maneira como a gente vive a nossa fé. E eu estou fazendo questão da gente ler alguns textos. Não dá para falar tudo sobre esse assunto, mas a gente vai falar um básico para que você tenha uma percepção do que a Bíblia fala. Além de falar que há uma diferença, no final vai ter uma diferença. E Deus vai decidir quem vai para onde. Ele diz também que não tem segunda chance. Ele vai dizer que Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. A gente ouve tanta mensagem na internet, e a gente vai conversando e lê livro, que a nossa teologia pessoal ela se transforma numa grande confusão. E aí a gente acaba, de alguma maneira, vivendo a partir dessa confusão. Existe uma determinação clara do que vai acontecer com a gente no final, e depois que a gente morre, acabou. Não existe purgatório, não existe oração pelos mortos, não existe um jeito que você vai dar para agora, de fato, andar na linha. Ou conhecer a Deus ou viver a partir dele. O que está por trás disso?
eu sinto hoje cada vez mais as pessoas se sentindo injustiçadas, ou querendo se colocar numa posição de determinar o que Deus pode ou não pode fazer. Porque a gente virou o jogo e Deus deixou de ser o nosso Senhor e passou a ser o nosso servo. Aquele que nos dá coisas, aquele que nos abençoa, e tu vai até Deus quase que exigindo e brigando, e alguns de fato fazem isso. O que vai acontecer? Deus, eu ordeno. Deus, eu determino que o Senhor me dê algumas coisas. A gente virou de tal maneira o jogo que Deus há muito tempo deixou de ser o Senhor da nossa vida. E a gente precisa pensar o que está por trás disso. Por isso que a gente falar de inferno é tão difícil. Porque a gente não entende o quanto é grande a nossa ofensa em rejeitar a Deus. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, quando eu estava na universidade, o grupo universitário fez um evangelismo, e o título do folheto era assim: quem rejeitaria um presente? Você rejeitaria? Se eu chegar aqui, que nem o Silvio Santos, de vez em quando está mudando lá o canal, só quem muda o canal, ninguém para lá, né? Ninguém vê Silvio Santos, ninguém vê. Mas aí tu vê lá ele, agora tem até uma maquininha, que ele aperta e sai voando dinheiro. Ele aperta e sai voando dinheiro. Quem é que fica parado? O pessoal se degladia para pegar o dinheiro. Porque quem que rejeita o presente? Agora, você já passou por essa experiência, querer dar algo a alguém? Fazer algo de bom a alguém e a pessoa rejeitar? A pessoa não querer. Às vezes a gente quer o bem, quer ser amigo, quer fazer um favor, a pessoa rejeita. A gente fica ofendido, fica triste. Às vezes a gente fica tão frustrado que a gente até desfaz o relacionamento. Agora, se coloca no lugar de Deus. Por que é grande essa ofensa? Porque Deus criou, de fato, o inferno para o diabo e os seus anjos maus. É isso que a Bíblia vai dizer. Mas a todos que tomam a decisão de segui-lo, de seguir o seu padrão, também vão seguir o seu caminho. E quando Deus oferece uma solução e a gente diz não, e a gente acha sempre que vai ter uma nova oportunidade, uma nova chance, isso é extremamente ofensivo a um Deus que é santo e misericordioso. Por isso que ele fala dessa punição tão severa. Agora, só para a gente pensar um pouquinho, se isso é pesado em relação aos não crentes, eu estava estudando, as imagens mais fortes sobre o inferno estão em Apocalipse. Especialmente porque Apocalipse é uma carta endereçada à igreja. Especialmente quando ele fala das 7 igrejas do Apocalipse. A imagem sobre fogo, sobre ranger de dentes, fica mais intensa. O que isso diz para você? Pensar que talvez, se quem está lá fora rejeita e caminha a passos largos para um sofrimento eterno, muitas vezes quem está aqui dentro faz a mesma coisa. Pode passar, Deus. O alvo de Apocalipse, especialmente 2 e 3, vai ser as 7 igrejas. Eram pessoas que haviam abandonado o primeiro amor, seguiram as heresias dos falsos mestres, se tornaram complacentes e mornos em virtude da riqueza material que haviam ajuntado. E para esse tipo de pessoa que confessam Jesus com os lábios, mas o negam com as suas ações, que Deus reserva as mais vívidas descrições do fogo do inferno. Lucas 13, 22 a 30, Jesus está chegando já em Jerusalém e perguntam para ele, os discípulos, quem é que vai ser salvo? Jesus responde, poucos. Pode passar, Deus. Diz assim o texto,
Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? O que você acha? São poucos? São muitos? Todo mundo da igreja, as igrejas estão crescendo. Olha o que Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: eu não sei de onde vocês são. Eu quero que você monte essa imagem na sua cabeça. O texto continua. Ele diz assim: então essas pessoas que o Senhor vai dizer: não conheço vocês, por que vocês querem entrar? É uma imagem do céu. Olha o que as pessoas dizem para esse Senhor: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá de novo: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Aí Jesus faz uma observação: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Para os judeus isso é um grande escândalo, porque eles achavam que eles eram a nação escolhida e eles seriam salvos. Quando Jesus vira e fala assim, olha, em outra passagem ele é mais direto, ele fala: olha, muitos vão tomar o lugar de vocês, vão vir de longe. Jesus não só diz isso, ele fala assim, prostitutas e cobradores de impostos vão passar à frente de vocês. O que Jesus está dizendo? Existe uma condenação e não basta só ser religioso. Não basta só ter um carimbo ou uma carteirinha de membro. Existe algo em relação ao nosso futuro que a gente vai deixando de lado e que faz com que a gente viva a vida de maneira morna. Jesus realmente declarou: não pense, Jesus é tão bonzinho, ele é nosso amigo. Jesus disse com todas as palavras que existiria um momento em que as pessoas seriam julgadas, seriam separadas. Ele vai dizer em Mateus 13, 40 a 43, depois de contar a parábola do joio e do trigo, ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam mal. Eles, os anjos, os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Preste atenção. Em muitos textos que você vai ouvir, vai ler sobre esse julgamento, você vai ouvir Jesus falando muito sobre os justos indo para o céu e aqueles que praticam a iniquidade serem aqueles que vão ser lançados no fogo do inferno. Dá uma sensação de que Deus está falando sobre obras. Olha, e aí a doutrina, por exemplo, algumas doutrinas de outras religiões vão dizer: se você fizer o bem, você assumiu uma conta positiva que vai te levar para o céu. E se você é um cara que é malvado, que faz mal aos outros, você vai para o inferno. É isso que a Bíblia diz? Também não é. E acho que isso precisa ficar claro para a gente. Olha o que diz Romanos 3, 9 a 10. Paulo escrevendo à igreja de Roma. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Ele está falando dos judeus. Será que os judeus estão em vantagem em relação àqueles que não conhecem a Deus? Esses vão para o inferno, a gente não. Perceba, a gente pode fazer uma comparação muito
prática e clara entre o povo judeu e a igreja hoje. Que hoje nós somos como eles. Nós conhecemos a Deus. Nós estamos em vantagem em relação a quem está lá fora. Nós passamos à frente deles, porque às vezes a gente descansa pelo simples fato de um dia ter ouvido falar sobre Deus. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia vai encerrar todos debaixo do pecado. Então, quando Jesus fala que os pecadores, os ímpios, eles vão para o inferno, coloque a coisa em perspectiva. Jesus está falando de todos nós. A gente pode ser melhor do que alguns, mas o nosso melhor não é bom o suficiente para a justiça de Deus. E é isso que a gente faz. A gente fala assim, pô, olha o que Hitler faz. Olha o que o traficante faz. Olha o que o assassino fez. E tanto que a gente fala, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não sou viciado, eu vou para o céu. Porque essa percepção de obras, ela vai se empenhando no nosso coração. Só que a justiça de Deus está muito alta. E por mais que a gente faça o bem com os nossos próprios esforços, Efésios capítulo 2 vai dizer que pela graça de Deus nós somos salvos. Isso é um dom gratuito, é um favor de Deus. Não vem através das obras para que ninguém possa bater no peito e falar, eu consegui, eu sou melhor do que você. Então como é que a gente fecha essa conta? Então vai todo mundo para o inferno vai estar lotado? Pode passar, Deise. Romanos 5, de 8 a 10, diz o que aconteceu. Vai dizer assim, olha, ele vai dizer como a gente é justificado pelo sangue de Jesus. Vai dizer, como agora fomos justificados por seu sangue, isso é Paulo falando da igreja, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando eram inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Traduzindo isso daí, Jesus olhou para você e falou, olha, cara, tu é um pecador. Você não consegue acertar o alvo. Mas eu vou pagar o preço por você. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus olhou para mim e falou, olha, o Marcelo não consegue. Quando eu olho para o meu passado, eu sei o quanto eu errei o alvo. Eu não tinha condições de sequer ser apresentável diante de Deus. A santidade dele aniquilaria tudo em mim. A gente esquece esse padrão de Deus. Mas Deus olha para mim e fala, eu vou pagar o preço. Eu vou tornar você justo. Eu quero que você consiga realmente entender isso. Chegou ao ponto que não era um melhoramento que você precisava, não era dar uma arrumadinha, passar uma maquiagem. É mais profundo do que isso. Você não consegue chegar nesse patamar. Deus fez por você. Deus tornou você justo. E por melhor que você seja agora, você é pela ação de Deus na sua vida. Não é você que está se melhorando, é Deus que vai te melhorando. Filipenses vai dizer que aquele que começou a boa obra em mim, em vocês, ele é fiel para completar essa obra. Talvez a gente nem perceba, às vezes a gente fica impaciente com a gente, com os outros. Por que meu marido é assim? Por que minha esposa é assim? Por que eu sou assim? O pecado tão entranhado que só a ação sobrenatural e divina de Deus vai nos levar para o céu. Pode passar, Deus. E aí, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Romanos 10, 9 é direto. Ele vai dizer, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação está ligada exatamente a um coração que acredita que Jesus me mudou, que ele teve que morrer por mim,
que sem Ele eu estava perdido, que sem Jesus eu não sou nada. E não tem a ver simplesmente com religião, com a minha apresentação, com a minha honra. Isso muda tudo. Porque, não sei se você lembra, na série O Discípulo, a gente falou muito sobre a salvação estar ligada à ideia de viver tendo Deus como Senhor da sua vida. Olha o que diz lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, não adianta estar na igreja. Se Jesus não é aquele que comanda os seus passos, o que você faz, o que você sente, como você reage, é determinado pelo senhorio de Cristo ou pelas suas emoções? Você controla as suas emoções ou elas te controlam? Eu falo isso toda hora para as crianças. A gente fica com raiva, a gente fica magoado e a gente quer se vingar, a gente quer ver sangue. Jesus mudou o meu destino eterno. Pode passar disso. Então, tudo muda. Se a gente se depara com uma figura horrível do inferno, se a gente começa a ver Jesus, o nosso Deus que é bom, que morreu por nós, começar a falar de coisas tão terríveis quando a condenação do inferno, não é para colocar a gente com ansiedade e temor. Jesus não quer tocar o terror no nosso coração. Nem eu quero tocar o terror no teu coração. Embora às vezes um medinho de vez em quando é bom. Mas a Bíblia vai falar do temor, da percepção de respeito que Deus merece da minha parte. Quando eu consigo enxergar o inferno do jeito que ele é, eu consigo de fato enxergar o céu. Porque se o inferno é tão ruim do jeito que a Bíblia ensina, e eu creio que é, o perdão de Deus e o resgate que Ele fez na minha alma é um grande presente. É uma promessa que vai me mover e vai me impulsionar. E isso é tão surpreendente, mais ainda escandaloso, quando eu percebo que eu não mereço. Quando eu consigo entender que eu não mereço, mas ainda assim Deus me dá. Ainda assim Deus continua trabalhando na minha vida. Algumas pessoas vão pegar isso e falar assim, então posso relaxar, o céu está garantido, não vou nem na igreja direito. Por isso que lá no início as imagens tinham a ver com o que você faz. Porque o relacionamento, o nosso relacionamento com Deus vai mudar quem a gente é e o que a gente faz. Você já viu pessoa falando assim, poxa, eu amo essa mulher, eu amo essa pessoa, mas só faz o mal para a pessoa. Mas fala assim, eu amo. Você, tu não ama nada. Tu deseja, você tem obsessão, é um monte de coisa, menos amor. Se eu sou amado por Deus, e se eu amo, esse relacionamento vai ser tão intenso que ele vai me transformar. A gente não tem mais tempo para ressentimento. A gente não tem mais tempo para focar em coisas menores. Não é o que as pessoas fazem comigo. Não é como elas reagem. Não é se elas são agradecidas. É o que Deus fez por mim. Me capacita a amar, a abençoar, a estender a mão, a impactar o mundo de maneira diferente. Jesus na cruz mudou quem eu sou. Porque eu estava condenado. Você estava condenado. E essas imagens precisam ser claras para nós, porque elas são para Deus. Pode passar. O que significa para você poder ir para o céu, mesmo sendo pecador? O que significa para você? Responde no seu coração. O que significa para você ir para o céu mesmo sem merecer? Será que a gente é aquele tipo de pessoa mal agradecida? Que pega porque se deu bem e quer só desfrutar da vantagem? Ou a gente realmente quer viver um relacionamento transformador com Deus? A urgência radical do Evangelho deve nos despertar. Porque sem o Evangelho do Reino, o mundo caminha a passos largos para o inferno. E aqui a gente monta o quebra-cabeça.
Eu te monto quebra-cabeça. Sabe por quê? Porque a gente falou sobre vocação. Descobrir a sua vocação vai fazer com que você vá até o mundo e abençoe o mundo. Às vezes você é vamos falar de coisas comuns aqui, você é um ótimo professor. E com o ato de ser professor, você vai mudar vidas. Você vai pegar alguém triste, vai levantar essa pessoa, você vai ajudar essa pessoa a ter um destino, a ter uma profissão. Talvez você só seja um vizinho generoso, você vai passar um tempo com alguém que é solitário, você vai ajudar alguém que está sem tempo a aliviar as tarefas domésticas. A sua vocação, sendo exercida em Deus, alivia a dor do mundo. Pode passar, Deus. Mas eu preciso entender que a gente não pode salvar o mundo com nenhuma outra proposta que não seja Jesus. E aí eu quero ser radical nisso para você entender isso de maneira viva. Se você vai ao mundo sendo um cristão e faz coisas legais, mas não oferece a Cristo, de certa maneira, você está enganando as pessoas. Porque você está dando um alívio de uma dor, mas você tem um remédio mais forte para ela e não dá. Imagina um médico. Vou dar um exemplo que talvez torne isso mais claro. Imagina que você, tem um problema de estômago. Você é um médico. Você pode dar um remédio para resolver o problema de digestão, ou você pode dar um remédio que ataque os sintomas, que corte a sua percepção de dor. E aí você só dá o remédio para cortar a percepção de dor. Eu não sinto mais a dor, mas o problema está lá. Você já fez isso? Está morrendo de dor de cabeça. Talvez por algo que você comeu, você exagerou, ou bebeu, ou qualquer outra coisa que te leve a dor de cabeça. Ou você não dormiu o suficiente. Você pega o remédio de dor de cabeça e toma. Você está ótimo agora. O problema ainda está acontecendo dentro de você. É um engano. E aí você passa mais uma noite sem dormir, você exagera mais uma vez na comida. Você percebe. Você não está dando o remédio que pode de fato mudar a vida das pessoas. O remédio que elas realmente precisam, que é a salvação. E aí, onde que eu quero chegar com isso tudo? A gente tem dois caminhos muito claros. Perceber que a gente precisa lembrar. Quando eu me converti, eu tenho certeza que com você também foi assim, eu fiquei desesperado, irmãos. Aquilo me impactou de tal maneira que eu tinha que falar de Jesus. Meus pais eram católicos na época, e por mais que eu tinha preocupações, isso para mim era uma preocupação menor, porque existia algo eterno em jogo. E por mais que eu falando, eu estava entrando na faculdade, meu primeiro período na UERJ, caraca, eu me converti, teve um período de 1 mês de greve, eu voltei crente. E aí eu falava para os meus amigos de chopada, de bebedeira, eu virava para eles e falava assim, cara, agora eu sou crente. E eu via na cara deles, parecia que eu tinha falado assim, eu tô com câncer. Porque, cara, o que aconteceu com você? Que terrível. E vamos botar de lado todo o mal que a instituição igreja fez com os outros e com a gente, todo o engano que às vezes acontece, a gente está falando de Jesus. Naquele tempo, por mais difícil que tenha sido eu encará-los e falar de Jesus, por mais difícil, existe algo maior me impulsionando. E eu comecei a falar com eles, eu comecei a me expor e colocar a minha vida a serviço de algo que não me servia. Pelo contrário, aquilo acabava com a minha reputação, aquilo me separava dos meus amigos, aquilo me tirava coisas que para mim eram preciosas, mas não importava. Porque eu tinha conhecido o reino de Deus, o evangelho tinha impactado o meu coração, e tudo que importava era que as pessoas também soubessem disso. Pode voltar. Por que Jesus morreu? Não, volta, aí. Por que Jesus morreu na cruz?
Por que eu tomei a decisão de entrar para uma igreja? Por que isso naquele tempo foi importante para mim? Porque o nosso destino eterno é importante. E eu não estou aqui só para ser abençoado, para estabilizar os meus problemas. Você entende isso? Deus faz essas coisas, mas não é sobre mim. Quando a minha vida se torna ser abençoado, quando o alvo da minha fé se torna obter vantagens, a minha fé vai se esvaziando. Ela perde não só a radicalidade, mas toda a força. E eu não entendo por que o meu coração vai se enrijecendo, mas é exatamente por isso. Porque eu abandonei a essência da fé, que é viver para algo maior do que eu mesmo. Algo além de mim. Pode passar. O medo do inferno me desperta. Por isso que eu preciso falar do inferno para mim mesmo. Eu fico imaginando essa figura real para Jesus, irmãos. Isso o levou à cruz. Por que Jesus, diante de Jerusalém, ele olha para a cidade e chora? Porque o seu coração se liga àquelas pessoas e ele sente o que elas sentiriam. E ele se lamenta dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Se você reconhecesse hoje a oportunidade da sua visitação, mas isso agora está distante de ti. Talvez Jesus olhe para as nossas vidas, para alguns grupos, para a nossa vizinhança e ainda chore, percebendo as mesmas coisas. E eu percebo que eu preciso chorar também por isso. Eu preciso entender que o inferno é real e as pessoas estão caminhando para ele. Mas o inferno só causa medo. Eu não posso parar aí. Essa é a notícia. A boa notícia é que há um Deus que me ama e que te ama e que morreu na cruz para que a gente não precise viver esse destino maldito. Se lembrar que existe um inferno, se lembrarmos que existe um inferno, crer no céu precisa ser o próximo passo. Viver meus dias a partir da promessa de vida. Pode passar. Olha o que Jesus diz em João 14, de 1 a 6. Isso para mim me move. Ele diz assim: não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. Quantas vezes a gente está com o coração perturbado? Não é verdade? A gente resolve um problema e logo vem outro. Tem a ver com trabalho, tem a ver com família, tem a ver com vizinhança, tem a ver com bens, tem a ver com dívidas. Os problemas se multiplicam. E Jesus não fala isso só para os seus discípulos, ele fala para a gente: não se perturbe o vosso coração. Credes, creiam em Deus, creiam também em mim, creiam no que eu estou falando para vocês. Creio que existe algo maior reservado, há um caminho diferenciado. Ele vai dizer: na casa do meu pai há muitos aposentos. Não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. Eu fico pensando quanto essa promessa pode ser significativa para a gente. Alguém falando: cara, aguenta mais um pouco. Eu estou indo na frente, que eu vou preparar tudo. Quando vocês chegarem lá, os quartos vão estar prontos. Vocês vão poder aproveitar. Aguenta mais um pouco. Aguenta. Não deixe o seu coração se desestabilizar. Porque há uma promessa. A vida não é só isso. Ele diz: e se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu fico pensando nessa ideia de amizade, intimidade. O Deus que não nos abandona. Ele sabe pelo que a gente está passando e Ele promete voltar, me pegar no colo e falar: eu vou contigo, cara. Eu estou indo para preparar as coisas, mas a gente está junto. Você não está abandonado. Você não está sozinho. Pode passar. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Aí Tomé, que é um cara sensacional, que faz perguntas importantes, ele fala assim: Senhor, a gente não sabe para onde você vai. Como que a gente vai seguir você? Porque Tomé está tão ligado como a gente hoje, no imediato. Senhor, qual é o caminho para sair da crise econômica? Qual é o caminho para resolver minhas crises existenciais?
Qual é o caminho para resolver minha crise familiar? Como é que eu resolvo os meus problemas, Senhor? Eu não sei o caminho. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu volto a dizer o que precisa ser fundamental para mim e para você, irmãos, e a gente está perdendo. A essência da nossa vida é Cristo. Ele não vai resolver todos os problemas, porque alguns problemas são necessários. Eu sou fruto de tudo que eu vivi ao longo da minha vida. Mas quando eu tiro Cristo da equação, tudo perde sentido. Ele é o que me dá força para esperar por um amanhã melhor. Ele é o que me dá esperança no meio das minhas incertezas e inseguranças, porque eu sei que Ele controla a minha vida, eu sei que Ele me conduz, eu sei que Ele me fortalece. Sem Ele, eu sou só mais um, tentando lidar com uma vida que é maior do que eu e que me atropela toda hora. A essência de Cristo precisa ser resgatada. Pode passar. Onde isso me leva? Eu não sei você, irmãos, mas a mim leva a um lugar de esperança, a um lugar de vida. Quando eu olho o temor do inferno, as imagens vívidas que o próprio Cristo apresenta, eu falo assim: caramba, era para lá que eu ia, mas Deus me resgatou. Deus sentiu, Ele se importa, Ele se envolve com a minha vida. E o céu não é só um carimbo, um passaporte que faz com que a vida vá rolando e um dia, quando tudo acabar, eu vou para o céu. É mais do que isso. Por isso que a série não acaba aqui. A série continua, a gente vai ver coisas que fazem com que a promessa de céu não seja só algo distante. A gente ouve as pessoas falando que o inferno é aqui, mas o céu também pode ser. Só que a gente está tão entranhado de inferno, de maldade, de pecado, que os nossos olhos se desacostumaram de enxergar o céu. Você já teve essa experiência há muito tempo, no escuro? Quando a gente acorda, por exemplo, de manhã, alguém vem e liga a luz. Você quer fechar, você não quer a luz, você quer voltar para a escuridão. A gente está tanto tempo vivendo longe da presença real de Deus, da presença sobrenatural de Cristo, que nos espanta e nos teme viver algo que não está no nosso controle. Mas eu quero te lembrar hoje, irmãos, o reino é real. Deus é real. E Ele invade as trevas, Ele invade o comum do nosso dia com o sobrenatural dEle, trazendo vida. Deus nunca para de agir. E a minha oração para você é que você possa enxergar de novo aonde Deus está agindo ao seu redor. O desafio é simples, irmãos, e a gente encerra. Se você acredita que existe um céu e um inferno para onde todos nós caminhamos, essas perguntas precisam ser respondidas. O que deve mudar de prático na sua vida? Está tudo bem? Não muda nada? Existe um destino eterno pesando sobre você e sobre as pessoas? E isso não muda nada em você? Como é que eu vou viver os meus dias a partir dessa verdade? Como eu vou me relacionar com as pessoas e com Deus a partir disso? Simplificando esse desafio, eu vou te desafiar a tomar pelo menos 2 atitudes práticas em relação à vida. O que vai mudar na sua vida a partir dessa percepção? Você vai levar mais a sério o teu relacionamento com Deus? Você vai acreditar mais nas promessas de Deus? Você vai deixar de lado os ressentimentos e as feridas do seu coração e deixar que Deus as cure, ao invés de ficar alimentando, deixando de lado? Porque há algo maior diante de você. Tome pelo menos 2 decisões práticas, coisas que você vai fazer. A gente vai encerrar, enquanto eu oro, ore também. Assuma esses compromissos com Deus, de sair daqui com decisões.